Olá, boa noite a todos. Já já nós começaremos, estou aguardando os nossos mais dois parceiros entrarem aí na nossa live. Roger já entrou. Boa noite, Andréia. Boa noite, Roger, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo, você? Também. Vamos aguardar a Luciana. Gente, bem-vindos. Quem está presente aí, conectado com a gente hoje, espero que vocês gostem. É um tema bastante instigante. Nós que participamos aí de todo esse estudo, realmente foi bastante engajador e muito inspirador para estarmos aqui hoje conversando com vocês sobre esse tema, né? Espero que vocês estejam me vendo bem e me escutando também. E, Roger, acho que estamos bem, né? Tá tranquilo, né? Acredito que sim. Ótimo. Então tá bom. Então vamos ver, Luciana chegando, a gente retoma, gente. Eu acho que só uns minutinhos aí, ela deve estar entrando já já. Mas até antes disso, eu queria já começar a trazer alguns pontos para vocês, né? Então, assim, só para vocês entenderem, eu, Roger e Luciana fizemos um projeto, né, junto com a ICF. Na verdade, foi um grupo de estudos onde nós tivemos a oportunidade de nos aprofundarmos no tema justamente inteligência espiritual, né? E na inteligência espiritual, através, como desenvolver essa inteligência através do projeto, do próprio processo de coaching, né? Que nós entendemos que realmente ele é muito importante. Gente, só deixa eu dar uma... A Luciana não está conseguindo entrar aqui, deixa eu só tentar aqui novamente para ver o que pode ter acontecido. Eu estou tentando fazer ela entrar, mas ela não está conseguindo aqui. Só um minutinho, por favor. Ela disse que ele enviou uma solicitação. Você precisa aceitar aí, André. Ah, tá bom. Tá aqui. Tá aqui. Acabou de entrar. Eu aceitei ela aqui, mas acho que ela não está conseguindo entrar, não. O que será? Ah, Agora entrou. sim, chegou. Oi, Lu, boa noite, tudo bem? Eu estava começando aqui a agradecer a participação das pessoas e também trazer um pouco do nosso grupo, né? O que foi o objeto, né, de toda a nossa discussão, que foi através de um grupo de estudo da ICF, que nós resolvemos, então, nos aprofundarmos, né, na inteligência espiritual, tentando trazer um pouco para essa realidade também dentro das empresas e como desenvolver essa inteligência num processo de coaching, né? E antes da gente começar no nosso tema propriamente, queria trazer alguns recadinhos. Bom, primeiro assim, todo esse objeto de estudo e as conclusões que nós tiramos, ele vem muito de uma percepção e de conclusões que eu, Luciana e Roger tivemos. Então, assim, a ICF ela mais foi uma facilitadora dentro desse processo e todas as conclusões foram tiradas através e foram objeto desse nosso estudo, tá? Também nós gostaríamos de agradecer à própria ICF por ter nos dado esse desafio, né, durante esse período. Eu acho que nós conseguimos trazer um outro universo aí para... Nós três atuamos como coach, daqui a pouco nós vamos nos apresentar, mas assim, acho que foi muito importante para nós trazermos um outro universo aí de conhecimento para dentro dessa profissão. Meu nome é Andréa Constantino,
Eu sou psicóloga, psicodramatista, sempre atuei aí no universo clínico e corporativo. Há mais de 7 anos eu atuo como coach para lideranças e também para times. Então, assim, todo esse processo de conhecimento de desenvolvimento humano é muito importante e objeto do meu trabalho, bastante forte, principalmente dentro do meu dia a dia, né? Queria deixar agora a Luciana e o Roger à vontade também para se apresentarem. Boa noite a todos. Atuo na área de recursos humanos há 20 anos. E como a Andrea disse, a gente fez um trabalho bem interessante aqui, que a gente veio falar um pouquinho das nossas experiências também como coach. E aproveitar para poder passar a palavra aqui para o Roger, porque o nosso tempo está um pouquinho limitado. E o nosso objetivo é deixar aberto para vocês. Se alguém quiser fazer perguntas, pode estar enviando também na parte de comentários aí ou na caixinha de perguntas, que durante a live a gente vai estar respondendo. Roger. Boa noite, Luciana. Boa noite, Andréia. Boa noite a todos. Me chamo Roger Morales, sou do Rio Grande do Sul, da cidade de Piratini. Trabalho como coach na área de desenvolvimento humano há mais de 10 anos. Hoje sou diretor, presidente de uma empresa que trabalha nessa área, com treinamentos, consultoria, desenvolvimento. E sou especialista, né, em desenvolvimento, em psicologia positiva, ciência do bem-estar e autorrealização. É um prazer ter feito parte desse grupo. Eu acho que a nossa sinergia foi muito grande nesse trabalho, né? Nós nos conectamos realmente. Eu sinto uma proximidade muito grande com vocês duas, e eu acho que isso, espero, né, que isso a gente consiga mostrar hoje através de todo o resultado desse nosso estudo. Isso aí, Roger, com certeza vamos conseguir. Então vamos lá, gente. Eu vou começar a falar um pouco sobre o nosso tema, trazendo um pouco de um contexto, né, atual, de como é que a gente enxerga o comportamento humano hoje em dia, né? Nós não podemos deixar de perceber o quanto essa nova geração, ela passou a trazer um novo olhar, né, para o comportamento humano, uma nova forma de agir, de pensar, de viver esse nosso mundo, né? E nós entendemos que as próprias mídias sociais também trouxeram muito deste novo olhar, né? Hoje, quem não conseguir se adaptar, né, a esse novo universo, ou não estar dentro de um círculo de amizades dentro das mídias sociais, não conseguir entender um pouco o que é esse universo virtual, possivelmente pode às vezes ficar à margem. Pode até achar que não está vivendo esse nosso mundo, né? Porque hoje todo mundo fala, né? Ah, você viu o Face, você viu o Instagram, você viu o que as pessoas estão falando, né? Você viu as notícias. Então, assim, tudo hoje está girando muito forte dentro deste universo, né? E como consequência disso, né, o que a gente percebe? Que esse universo digital, que é um mundo sem fronteiras, trouxe também para a nossa realidade um olhar para culturas diferenciadas, né? Então, hoje, o que a gente até pouco tempo atrás não ouvia falar, o que é uma cultura africana, o que é uma cultura americana, hoje a gente, em real time, consegue vivenciá-la através das redes sociais. E não só isso, não só olhá-la, mas também se comunicar com essas novas culturas, né? E entender um pouco como é que essas pessoas pensam, né? E toda essa diversidade começou a entrar muito forte na vida das pessoas, né? Por quê? Porque as pessoas também começaram a expor dentro das redes sociais as suas dificuldades, as suas reflexões, a sua forma de pensar sobre as coisas, né? Então, assim, toda essa gama, essas diferenças, né, começaram a permear a nossa vida. E isso começou a sair do universo virtual e começou a fazer um movimento muito forte no nosso dia a dia, na nossa realidade, né? Então, hoje, a gente percebe que tanto no contexto social e mesmo no contexto empresarial, a gente percebe, assim, pessoas, 4, 5 gerações vivenciando conjuntamente,
trocando suas ideias, falando das suas coisas, trazendo um pouco da sua história, né? E isso cada vez mais tem sido uma realidade muito forte, né? Então a gente não pode desconectar que assim, esse mundo passou a ficar muito diferente, né? Passou a ser algo totalmente... Começou a trazer muitas novidades, né? E o comportamento humano entrou nessa dinâmica. E a gente entende que, assim, hoje temos 3 inteligências que são muito fortes dentro desse contexto, né, do comportamento humano, e eles podem ser utilizados como ferramentas para vivenciar esse novo movimento, para vivenciar essas relações, para vivenciar esse universo, seja no social, seja no ambiente profissional, ou seja, em todo esse contexto. Um deles já é nosso velho conhecido, que é o tal do QI, né, onde justamente questões da inteligência, né, que permeiam essa questão do coeficiente, ou seja, da inteligência cognitiva propriamente dita. O outro é o que a gente tem sido falado há menos tempo, mas também já é bastante conhecido, que é a inteligência emocional, né, onde aí todas as questões de relações se conectam com essa inteligência. E agora a gente está trazendo uma terceira, que é justamente a inteligência espiritual. E aí eu vou contar um pouquinho para vocês o que é cada uma delas e como é que tem essa aplicabilidade dentro do nosso universo, né? Essas 3 capacidades estão muito presentes nesse nosso universo. Bom, começando pela inteligência cognitiva, né, que seria o famoso QI, o QI ele começou a ser estudado, para vocês terem ideia, na China, no século V, há muito tempo atrás, e só no século XX que ele começou a ser mensurado, que começou a se entender assim, qual é o consciente intelectual que aquela pessoa tem, qual é a capacidade mental, qual é a capacidade lógica, qual que é a capacidade verbal que ela tem, que é mensurada através dele. Depois, começou a se entender que o ser humano, ele tem cada vez mais a questão da relação. E que precisaria se ter uma inteligência que o ajudasse a desenvolver algumas habilidades e que desenvolvessem justamente, que fosse desafiado, o ser humano cada vez fosse desafiado justamente a ter uma melhor forma de se relacionar com as pessoas, né? Que é justamente a inteligência emocional. E é muito interessante porque, assim, tanto a inteligência cognitiva como a emocional, ela traz elementos bastante fortes e muito importantes para justamente a pessoa, e atributos, para que a pessoa possa ter sucesso no seu convívio, né? Seja no convívio profissional ou no convívio social, né? O QI, ele traz muito de uma questão mais, assim, de um desenvolvimento mais estanque, vamos dizer assim. A partir do momento que eu consigo mensurar a minha inteligência, eu trago alguns elementos, consigo até ter um determinado desenvolvimento com relação àquilo, mas eu também não saio muito depois fora daquele número, vamos dizer assim, que foi dado. O que quando você desenvolve o consciente emocional ou a inteligência emocional, vamos dizer assim, ela é exponencial, porque ao longo da vida, as experiências e o convívio que o ser humano vai tendo, ele vai trazendo mais bagagem, né? E ele vai ajudando você a desenvolver muito mais essa inteligência, né? Então, ele é como assim, ao longo da vida, quanto mais você utilizar dessa inteligência, mais atributos você vai ter para ter um sucesso, né? Seja em qualquer âmbito da sua vida. Depois, mais à frente, nós começamos a ter, aí sim, em 2012, uma física, que também era filósofa, e seu marido, que era psiquiatra, começaram a estudar um pouco desse olhar da inteligência espiritual, né? Que era justamente algo a mais que saía do cognitivo, saía do emocional e vinha para algo que era mais das experiências, né? E que eles chamaram de ponto de Deus,
né? Ponto de Deus seria justamente esse olhar da inteligência espiritual. E por que a gente entende que desenvolver essa inteligência espiritual ela é bastante importante, principalmente nesse contexto todo que eu trouxe para vocês, né? Primeiro, o que a gente estava falando do relacional, que é na inteligência emocional, fica muito ali das experiências, das vivências. A inteligência espiritual, ela vai além. Ela vai você tirar total proveito daquela experiência que você está tendo e trazer aquilo para dentro de você, se questionando, né? Qual que é o meu propósito, né, de vida? Por que eu estou atuando com aquilo? Né? Por que eu estou fazendo isso? Né? O que essa experiência vai me trazer de importante, de aprendizado? Então, assim, conforme a inteligência espiritual suscita essas reflexões, e é muito uma experiência de você com você mesmo, né, onde ela te provoca para você sair daquele estágio, né, e ir para um outro estágio de um pensar, de uma reflexão mais profunda, você passa a dar um outro significado às coisas. E a partir do momento que você dá outros significados, você pode se tornar também uma pessoa mais criativa, né? Você começa a trazer para dentro dessa experiência novos valores, né? Ou seja, todo um alinhamento até com esse novo mundo, com esse novo olhar, né? E aí vocês podem estar perguntando, mas Andréia, qual que é, né, essa diferença, né, justamente da inteligência emocional e espiritual? Porque às vezes parece uma coisa muito próxima uma da outra, né? Mas o que diferencia justamente é que na inteligência emocional você vai estar olhando como é que você reage nas situações com relação à sua emoção. Quais os tipos de emoções você tem e qual é a percepção, né, que eu tenho de mim mesmo naquela interação. No sentido de qual é o tipo de reação que eu tenho, qual é o tipo de empatia, né, que eu tenho com determinadas pessoas que estão ali na minha relação. Ou seja, ele está muito focado nas relações interpessoais. Né? Já a inteligência espiritual, ele é uma situação onde a vivência com você mesmo ela é muito profunda. Né? É um mergulho em você mesmo para tentar entender o que você está sentindo com relação àquela vivência. Né? E aí sim, você passa a dar algum significado para aquele aprendizado e você sai daquela experiência com uma nova bagagem. Por isso que hoje a gente fala muito nas questões do propósito, do aprendizado, do significado das coisas, que está muito por trás dessa experiência com a inteligência espiritual, né? E isso tem trazido muito também, não só para a vivência das pessoas, mas para as vivências corporativas, que depois o Roger vai entrar um pouco mais com vocês. Mas hoje, o que a gente percebe no mundo corporativo? As pessoas não estão mais focadas, quero ganhar um salário maior, ou, porque é legal que essa empresa massacra, mas ela quer ter lucro e tal. Não, as pessoas não estão mais olhando para isso, mas as pessoas estão olhando assim, o que esse ambiente de trabalho hoje, onde eu estou inserido hoje, o que ele está fazendo para o mundo? Né? O que ele está contribuindo? Qual que é o significado que aquilo, né, que eu entrego no meu dia a dia está repercutindo na minha comunidade? Né? Ou seja, outros valores muito fortes. Né? Qual é o impacto, de repente, dos produtos que a minha empresa fabrica está tendo com relação ao meio ambiente? Né? Então, são outros olhares, né, que estão sendo extremamente instigados no ser humano e que isso está vindo para dentro das empresas, que a partir do momento que as pessoas começam a se perceber tendo que ter esse papel contributivo e o trabalho é uma outra extensão, né, do seu dia a dia, isso tem que fazer parte também, porque senão começa a não fazer sentido. Né? Então, a inteligência espiritual ela vai trazer muito desses elementos, né? Provocar as pessoas para justamente ter um olhar. E isso passa muito pelo olhar, não só do ser humano, né? Eu como indivíduo, passa também como meu papel
profissional e principalmente se eu for uma liderança, né? As lideranças hoje têm que ter um olhar muito diferenciado, né, para os seus times, para as pessoas que estão atuando junto com vocês. E elas não podem só entender que, eu tenho que ser inspiradora e eu vou ler num livro como é que eu vou ser inspirador, né? Eles têm que internalizar isso, eles têm que também ser no seu dia a dia inspiradores, né, para a sua própria vida, para que isso também transpire para as pessoas que estão dentro daquele universo profissional. E a Dana, né, que foi a pessoa que deu o impulso, né, para a inteligência espiritual ser estudada, ela traz algumas qualidades, né, que ela entende que são importantes serem desenvolvidas, que também vai depois estar na fala da Luciana, né? Mas muitas dessas qualidades, elas são muito profundas e elas têm um olhar totalmente diferenciado, né, para quem hoje quer entender e viver nesse universo, porque não tem como a gente voltar atrás. Foi startado uma consciência no ser humano, no indivíduo, que não dá mais para a gente voltar para trás, né? Então agora é só caminhar para frente e trazer isso de uma forma mais profunda possível, porque isso também está provado que a inteligência espiritual traz um crescimento pessoal muito importante, muito forte. E aí agora eu vou deixar o Roger trazer um pouco desse olhar dele agora mais para empresas, para dentro dessa nossa conversa. Vamos lá, Roger. Legal. Antes de você começar, teve uma fala dos nossos colegas aqui na parte dos comentários, citando que não envolve idade para esse processo de reflexão, autopercepção e autoconsciência. É isso mesmo, André? Perfeito. É isso mesmo. Olha, gente, veja aqui, ó, só aqui, ó, temos uma diversidade entre nós três, né, de idade, né, cada um trazendo os seus olhares, os seus pontos de vista, e eu concordo plenamente, não interessa se você tem 15, se você tem 20, se você tem 70, se você tem 80, né, eu acho que, assim, esse mergulho em si mesmo, né, e entender o quanto a inteligência espiritual é importante. Ela não tem idade, ela não é medida cronologicamente, mas ela é medida pela consciência, pelo olhar profundo da vida. Obrigada pelo comentário. Ótimo. Legal, André. Eu também concordo com a questão da idade, acredito, inclusive, que nos dias de hoje, eu acho que essa conexão, esse despertar, provavelmente esteja acontecendo cada vez mais cedo nas pessoas, né? Então, na minha geração, a gente despertou um pouco tarde para isso, mas é uma necessidade que está dentro de cada um, essa conexão com isso que a gente está chamando de inteligência espiritual. Dentro das empresas, eu acredito que seria importante pegar duas linhas de raciocínio para a gente tentar encaixar como acontece a inteligência espiritual dentro de uma organização. A primeira linha que eu defini para a gente falar é a própria empresa e a sua existência, ou seja, a relação da empresa com o sentido. E a outra linha seria as pessoas, o que a André já falou bastante, o desenvolvimento das capacidades e também o alinhamento dos valores, né? Isso dentro do universo, do espectro organizacional. Mas em relação à empresa em si, a sua existência e essa relação com o sentido, eu gostaria de começar também contextualizando um pouco como a Andrea fez. Nós, algum tempo atrás, o desenho, o pensamento, a cultura que regia a maioria dos negócios, e vamos cá para nós ainda talvez seja a grande maioria, né? Por isso que a gente vê diminuindo cada vez mais o tempo médio de vida dos negócios. Há 50, 60 anos atrás, o tempo médio de vida de um negócio era de 75 anos, hoje é 15 anos, então é muito rápido. Então esse número talvez nos mostre que esse entendimento que nós estamos tendo aqui, realmente ele ainda não faz parte do mundo dos negócios. Bom, e se nós entrarmos dentro de uma empresa para fazer um trabalho para falar inteligência espiritual, provavelmente pode ser que a gente até não seja muito bem entendido, né? Para ficar aqui num termo mais elegante. Mas olha só, essa evolução que acontece hoje dentro dos negócios, e muito por conta disso que a Andrea trouxe em relação
a essa necessidade das pessoas que está cada vez mais evidente e cada vez mais, se pegarmos gerações mais jovens que vão começar no mundo do trabalho, eles querem saber o contexto do negócio, a quem ele se beneficia daquele trabalho deles. Como eu digo sempre, não querem mais ser felizes só no dia 5, como era na nossa geração. A nossa geração era feliz no dia que recebia o salário, agora não. Agora as pessoas querem ser felizes 30 dias, elas querem entender o significado que tem, a importância que tem aquilo que elas estão fazendo, a dedicação do tempo delas. Então chegou um momento que as empresas precisam olhar para algo além do lucro, desenvolver uma cultura que proporcione às pessoas que trabalham o uso e o desenvolvimento dos seus talentos, das suas forças, das suas virtudes, das suas características. Então, o foco da maioria das empresas ao longo dos anos, ou pelo menos aí nos últimos 50 anos, foi o produto ou o serviço, né, que ofereciam. Então, o que se falava muito? Estratégias, planejamentos, as formações todas se dedicavam quase que exclusivamente a isso, né? Os planejamentos estratégicos, os programas de qualidade, foco nas capacidades técnicas, né? O currículo de uma pessoa, dependendo do que trazia ali, ele era, vamos dizer, o determinante para que a pessoa fosse alçada a um cargo pelas suas formações e logo em seguida elas eram demitidas pelos seus comportamentos, né? Então, embora pareça que a gente evoluiu um pouco, eu até faço essa provocação, porque hoje existem tecnologias, né, que estão aí na inteligência artificial, os algoritmos, etc., nos dá uma ideia de evolução. Mas a pergunta que fica é, será que nós evoluímos verdadeiramente ou será que evoluímos somente nas ferramentas? Ou seja, passamos de programas de 5S para usar algoritmos e etc, etc. Será que é isso ou não? Porque isso é a bola da vez agora. E essa evolução, embora tenha capacidades incríveis, elas ainda não conseguem dizer qual é o propósito que traz sentido à tua existência. E muito menos, não das pessoas e tão pouco das organizações. Então, essas estratégias e práticas das empresas precisam se adaptar às mudanças. E como que isso acontece sem eu derrubar o meu negócio? As empresas que têm sucesso duradouro, pelo menos que a gente pode estudar que tem sucesso duradouro, elas têm uma coisa em comum, que é um forte senso de propósito empresarial, que é uma conexão espiritual, que é o que a gente está trazendo aqui. É uma conexão espiritual que ativa uma espécie de visão sistêmica, ou pelo menos de comportamento, de atuação sistêmica, de entender o impacto de cada movimento da empresa, de um líder entender o impacto não só na sua equipe, mas também na própria sociedade onde está inserido, nas pessoas que ele lidera. O que acontece a partir de uma decisão, o que acontece a partir de um movimento. Então, dentro do negócio, eu entendo que, e a nossa experiência, eu trabalho há bastante tempo, praticamente quase que exclusivamente dentro das empresas, ajudando o desenvolvimento de pequenos negócios, pequenos e médios negócios. Eu entendo que é mais importante você ou a empresa saber quem é do que para onde está indo. Porque para onde está indo, vai mudar. Vai mudar com o tempo, produtos vão deixando de existir, mercados vão mudando, as tecnologias vão evoluindo, as modas de gestão elas vêm e vão, mas uma coisa fica, ou pelo menos deve ficar, que é o propósito. O propósito verdadeiro, né? E aí tem essa palavra verdadeiro tem um peso, porque quando a gente vai fazer um trabalho de desenvolvimento de um negócio, a gente vê lá na parede a missão, visão, valores, que muitas vezes aquilo ali é construído por um processo de consultoria que leva em consideração quase que exclusivamente o produto ou serviço que a empresa oferece. E nós precisamos lembrar que para os gregos a espiritualidade referia-se à experiência contemplativa pela qual se alcança o conhecimento verdadeiro. Então, a palavra verdadeira tem uma importância muito grande aí. Nietzsche defendia essa contemplação, essa conexão com o espiritual, como uma forma de vencer a superficialidade do mundo atual. Então, é mais ou menos isso quando eu falo de processo de consultoria, onde a gente chega e vê lá missão, visão, valores, que são, muitas vezes no quadro de valores, estão tópicos que estão na moda. E não são
coisas verdadeiras do negócio, coisas verdadeiras que realmente são a alma daquele negócio. Então, para mim, é uma questão de sobrevivência essa conexão com o espiritual. O propósito, ele vai estar ali, o propósito não muda. A clareza e a firmeza do propósito, tanto para o dono da organização quanto para as pessoas que lá trabalham, é fundamental para que ela sobreviva às mudanças rápidas que estão acontecendo no mercado. O propósito ele não muda porque ele nunca vai ser cumprido totalmente. A gente realiza ele, mas nunca termina. Então, esse é o jogo que eu acho que a gente precisa entender. Bom, e depois passando para as pessoas e as suas capacidades, eu não sei se eu estou tocando aqui para ver se o tempo, que é um assunto extremamente complexo para a gente falar nesse tempo que a gente tem. Mas vamos lá. Rosa, eu estou acompanhando aqui. Legal. Então, em relação às pessoas e o desenvolvimento das suas capacidades, eu vou trazer também um pedaço ali da fala da Andrea, que ela falava das inteligências, do coeficiente intelectual, do coeficiente emocional e depois da inteligência espiritual. Existe um estudo do antropólogo Gregory Bateson que ele chama de níveis lógicos de aprendizagem, que diz o seguinte, que à medida que nós vamos saindo do que é consciente superficial para o inconsciente profundo, nós saímos da superficialidade comportamental e entramos na complexidade ou na profundidade espiritual. Então ele define que essa hierarquia funciona da seguinte forma. Nós temos um ambiente, dentro desse ambiente ou de determinados ambientes as pessoas se comportam de tal forma, dentro desse comportamento existem estados ou capacidades que sustentam esses comportamentos. Essas capacidades elas vêm de um conjunto de crenças que fazem com que a pessoa se sinta de determinada forma. Atrás dessas crenças, para dar sustentação a elas, vem o nosso conjunto de valores. Os nossos valores definem quem nós somos, ou seja, a nossa identidade. E, acima de tudo isso, no topo dessa pirâmide está, então, a que grupo nós pertencemos, que é a espiritualidade. Então, significa o seguinte, que quanto mais abstrato o nível, ou seja, como nós estamos lá no topo falando de espiritualidade, e essa espiritualidade filosófica e não religiosa, como eu falei agora há pouco, ela tem mais amplo efeito sobre o comportamento e experiência. Então, o desenvolvimento da inteligência espiritual, ele está diretamente relacionado ao desenvolvimento das habilidades de inteligência emocional e inteligência intelectual, também, por que não? Porque quando nós trabalhamos e desenvolvemos essa inteligência espiritual, estamos ampliando e potencializando as demais inteligências. Então, dentro da natureza do ser humano, está prevista, ou seja, existe a chamada que é a vocação da pessoa, ou a profissão da pessoa, que aí, por isso que eu queria trazer relacionado a como ela acontece nas empresas. Porque é nas empresas que as pessoas vão exercer a sua vocação, elas vão exercer a sua profissão. O trabalho no qual ela está lá no seu mais íntimo, no mais profundo, orientada a fazer. E onde ela só pode que a maioria das aplicar melhor o seu propósito, né, Roger? Exatamente, Perfeito. só que a maioria das pessoas não tem nem ideia disso. Exato. Então, o trabalho é esse, o trabalho é fazer isso, tanto com as empresas quanto com as pessoas, porque a Luciana vai falar depois como que a gente pode fazer. Mas a questão toda é que esse desenvolvimento espiritual, se isso acontecer dentro de uma empresa, ela provoca uma transformação nas capacidades e no nível de consciência das pessoas, que vão se traduzir lá em comportamentos e atitudes. Ela vai incrementando os recursos internos da pessoa. E fortalecendo essas capacidades, vai enriquecendo a atuação dela frente ao mundo, ou seja, dentro do próprio negócio onde ela atua. Então essa consciência interna, ela vai gerar aquela tão buscada motivação que todo mundo quer no mundo das organizações. O que em psicologia positiva a gente chama de bem-estar psicológico. Mas tem só para encerrar, tem uma questão que vem junto, que para mim é a chave de tudo, que é o entusiasmo. O entusiasmo. Essa é a palavra. Então, o ser humano inteligente espiritualmente, ele consegue ver a vida dele como um projeto, que exige, dentro desse nível espiritual, que ele saia de si mesmo, se conecte com uma razão superior, a algo que é mais profundo, e ao fazer isso, ele vai se conectar com ele mesmo, de novo, num nível bem diferente. Ou seja, num nível mais profundo. E quando isso acontece, a pessoa
ela experimenta o que a gente chama de entusiasmo de viver, que é muito mais forte que a motivação. Porque a motivação é o fogo de palha e o entusiasmo é uma coisa verdadeira. E o entusiasmo vem do grego, que significa ter um Deus dentro de si. Então, olha só a conexão com tudo isso com a inteligência espiritual. É uma pessoa que é guiada pela sua força, pela sua sabedoria, pelas suas virtudes, e a pessoa entusiasmada, ela crê na capacidade de transformar as coisas, ela crê na capacidade de resolver os seus problemas, ela crê em si mesma, no final das contas. Tá? Então, esse entusiasmo é a própria ação, é a própria transformação, que me parece que é isso que nós buscamos o tempo inteiro nos processos de coaching. E aí, para que isso possa acontecer, eu vou deixar para que a Luciana nos fale, então, de como que a gente pode fazer isso acontecer dentro de um processo de coaching. Seu áudio acho que está desligado, Luciana. Desculpa. Antes da gente seguir aqui, tem uma série de comentários bem interessantes da sua fala, Roger, que as pessoas trouxeram. E tem um aqui que eu gostaria de ressaltar, que para olhar para o como está indo, será necessário olhar para a energia feminina. E o ambiente corporativo está desconectado do sentir. Difícil traduzir um comportamento, a base é profunda. Traz muito do que você falou, né? Sem dúvida. Esse que eu acho que é o grande desafio, né? Quando a gente fala, e acho que o Roger apontou super bem a questão do propósito, do olhar diferente, né? Esse é um grande desafio, é você trazer esse conceito, e por isso que para nós foi muito desafiador fazer esse grupo, porque ainda há pessoas que entendem que inteligência espiritual tem a ver com religião, tem a ver com outras conexões, né? E não, ela está muito dentro da gente, né? E justamente desenvolver a inteligência espiritual é conectar com esse nosso ponto de Deus, que é o próprio entusiasmo também, que o Roger faz como uma analogia, para justamente trazer o melhor de si para aquilo que faz. Trazer a potencialidade inteira, né, do ser humano, né? Vamos lá. Eu estava vendo uns trabalhos sendo desenvolvidos em Portugal e também nos Estados Unidos, onde as empresas começaram a aplicar uma série de ferramentas e também o coaching para despertar nas pessoas o seu propósito. E aí, no dia a dia, a gente pode se perguntar, né? Poxa, mas isso que está fazendo não é muitas vezes internalizar aquilo que a empresa quer colocar no dia a dia, ou que a gente entende como um valor a ser praticado ali dentro. Empresas que estão fazendo esse movimento, e principalmente usando a ferramenta de coach, elas trazem um ponto muito interessante. Meio. Vocês estão me ouvindo direitinho, gente? Que minha conexão repete porque a sua conexão falhou. Tá, vocês ouviram até onde? Até o propósito ali, você falando que até onde a empresa não queria que as pessoas fizessem aquilo que é do seu. Ótimo. Então, muitas pessoas podem pensar assim, poxa, será que a empresa está buscando aquilo ali para que seja internalizado, que a empresa tem de objetivo? Só que empresas que começam a investir o seu tempo, a contratar profissionais especializados, como um profissional de coach, que é um profissional que vai procurar trazer o melhor daquela pessoa e olhá-lo dentro de um ambiente mais amplo. E também propiciar que isso seja também feito no ambiente de trabalho, seja através de um home office no horário de trabalho ali, ou seja dentro do ambiente físico mesmo da empresa, é uma experiência fantástica. A Andrea trouxe aqui toda a contextualização, o Roger trouxe como o mercado pode ganhar com isso, e o ponto principal aqui é como a empresa pode observar o uso de todas as potencialidades daquele profissional. E aí que entra o profissional de coaching. Quando a gente está falando, por exemplo, de uma consultoria, quando a gente está falando, por exemplo, de uma mentoria,
Quando a gente está falando de um treinamento, a gente está falando direcionado a introduzir algo que já tem ali uma base, que já tem um conteúdo estabelecido. E quando a gente fala de trazer o coach para ele investir em aquela pessoa, como a Andrea falou, fazer um processo de autoconhecimento, começar a entender o porquê ele faz aquilo, para que ele faz aquilo, quais são os seus motivadores, quais são os seus gatilhos, as suas crenças dentro daquele universo que faz ele ter aqueles movimentos de ação e reação para aquele ambiente profissional. É óbvio que ele também olha para o seu ambiente, ao seu entorno. Tanto que quando a gente começa a estimular e desenvolver as práticas de um estudo e de uma percepção sobre inteligência espiritual, a gente não está só atuando como coach no ambiente profissional. A gente está influenciando no dia a dia desse profissional, a gente está influenciando na família, a gente está influenciando nas relações sociais, de amizade, como um todo. Porque ele começa a se perceber para atuar em todos os ambientes de uma forma diferente. Não porque alguém está dizendo que é certo ou errado, mas principalmente porque ele começa a ver como a sua ação está gerando uma reação. E dessa reação, qual é a escolha que ele quer ter? Ele quer reproduzir aquilo ali, ou ele quer ter uma nova resposta das pessoas, porque ele acredita, o que André e o Roger trouxe na fala deles, ele crê que ele pode fazer diferente. Então, isso é a grande sacada da inteligência espiritual. E aí, você, profissional de coach, pode estar pensando assim, poxa, mas como é que eu vou vender isso para uma empresa? Como é que eu vou falar isso para uma empresa? Como é que eu vou explicar isso para o meu cliente? Muitas vezes, a gente não precisa dar a nomenclatura de uma técnica, de uma ação, para o que está sendo feito. Mas a gente pode usar, sim, perguntas estruturadas, perguntas poderosas, todas as ferramentas que a gente tem, combinadas para ir além do que aquele profissional está trazendo para você. Poxa, eu estou em dúvida se eu sigo pela carreira A ou B. Será que eu estou buscando aqui uma transição de carreira simplesmente? Que tal nós, como profissionais no processo de coach, a gente estimular aquele cliente para que ele faça um processo de autopercepção que vai muito além do que só pensar quais são os ganhos, os benefícios dentro da estrutura de carreira que ele está querendo, quais são os gostos, as predileções dele ali. Que tal a gente começar a estimular ele ter um olhar sobre os seus valores, sobre o que ele acredita perante as pessoas, sobre o que ele gostaria de mudar em si e no mundo, o que ele gostaria de propriamente influenciar. E aí eu pego o gancho, de novo, a uma fala belíssima que o Roger trouxe aqui com a gente, que é ver a sua vida como um projeto. Então, quando a gente fala, é porque eu vou fazer um processo com um cliente de coaching de carreira, vou fazer um processo com um cliente de coaching life, fazer um processo com um cliente de coaching executivo. Se a gente consegue ajudá-lo a ele perceber que qualquer nuance dessa pode ser olhado muito mais amplo. Vocês conseguiram me ouvir? Eu tive uma falhadinha. Volta de novo, Lu. Pronto. Se a gente consegue... Você terminou do live, coach live. Pronto, coach live ou coach executivo, se a gente consegue que o profissional, que a gente está atuando ali com ele, aquele cliente, não tenha só aquelas perguntas direcionadas para aquilo que ele contratou, mas sim para um olhar do todo, para um olhar 360 sobre sua vida, para um olhar 360 sobre o impacto que ele tem nas pessoas e sobre a ação que ele quer gerar tudo à sua volta, a gente começa a ajudá-lo a ver a sua vida como um projeto. E aí eu pego de novo a brilhante fala do Roger aqui. Ele começa a ter muito mais entusiasmo. Ele não começa só a ver que ele pode melhorar o trabalho do seu funcionário, do seu subordinado. Que ele pode também melhorar a relação dele com a esposa. Que ele pode começar a influenciar na comunidade dele. Que ele pode começar a atuar de forma muito mais ampla. Tanto que quando a gente fala dos benefícios do estudo da espiritualidade, da inteligência espiritual, que é a gente olhar toda a potencialidade do nosso cérebro, tem uma coisa que se repete muito em todas as bibliografias, que é a questão do viver agora.
Poxa, Luciana, mas isso daí tem muito a ver com um clichê que todo mundo usa. É clichê, mas hoje muita gente não consegue ter presença. E quando a gente faz um processo de autoconhecimento, de acreditar em si, de trabalhar os pontos de melhoria, de atuar com mais flexibilidade, de diminuir os nossos níveis, de atuação diante da dificuldade, de adversidade, de influenciar as pessoas, tudo isso, tudo que eu acabei de dizer aqui são benefícios da inteligência espiritual. E isso tudo comunga para levar o cliente, o profissional, a ele ter um estado de presença. Ele começar a estar ali e perceber o que está ao seu redor. Tanto que é muito comum nas bibliografias também falar que a inteligência espiritual ajuda-nos a desenvolver a intuição. E se eu dissesse para vocês que tem uma coisa que vale milhões em um processo de desenvolvimento, é você começar a perceber a tal ponto que você começa a ler nas entrelinhas. Que você começa a olhar para o outro e olhar além do que ele está dizendo. Olhar além do que a dinâmica que está acontecendo. E isso leva os profissionais a tomarem as melhores decisões. Isso leva os pais a serem mais atenciosos com os seus filhos. Isso leva os relacionamentos a terem maior durabilidade. E isso leva principalmente as pessoas a terem mais saúde. Porque elas conseguem, inclusive, se auto-perceber dentro da sua dinâmica do que é que está gerando a diversidade ou não. Então, se você é profissional de coach e pergunta assim, poxa, mas tem alguma resposta pronta? Tem alguma coisa que eu posso utilizar? Tem várias bibliografias, inclusive depois eu, a André e o Roger, a gente pode disponibilizar aqui para vocês as diversas biografias que tem. Mas o importante, principalmente, é a pessoa começar a colocar dentro da sua dinâmica de coach as perguntas estruturadas, as perguntas poderosas direcionadas a um olhar maior dentro do coeficiente de inteligência, como o André falou, o emocional, mas também o que além eu posso levar para esse profissional, para ele se auto-perceber, ele ter presença, ele trabalhar a intuição dele e ele ter uma percepção maior. Então, vou dar um exemplo de um cliente que eu atuei com ele, onde a gente estava lidando atuando a questão de liderança dele. E nessa atuação de liderança, eu fiz algumas perguntas chaves, que são perguntas dentro do processo de coach, que estão lá associadas quando a gente vai lidar com coeficiente de adversidade, com coeficiente emocional, com perspectivas de futuro. Então, primeiro eu perguntei para ele quando o problema ali aconteceu, como é que ele observava a reação dele, mas não direcionei a pergunta como ele observava no ambiente de trabalho, como ele observava com aquela pessoa que ele estava trazendo, que era o maior problema de relacionamento dele. E como é que essas pessoas também observavam a atuação dele, o que é que elas diriam dele. Então ele começou a elaborar mais ainda, poxa, mas as pessoas dizem isso, dizem aquilo, mas eu acho que também elas podem dizer tal aspecto, eu reagi dessa maneira, talvez isso assuste um ou outro. E aí, qual o impacto dessa reação que você traz para o problema em si e para os outros? Foi muito interessante. De repente, o profissional abriu os olhos, começou a ficar mais reflexivo e começou a ele mesmo conversar com ele. Não, mas isso aqui acontece, mas isso aqui quando acontece, eu também impacto no outro aqui. Mas isso aqui já me reclamaram disso. Isso é o que vai levando o cliente a todo o processo de autorreflexão. E aí, eu fechei com a seguinte pergunta para ele. Dessa experiência, qual foi o teu aprendizado? Não aprendizado para a gente botar em um plano de ação, não aprendizado para ele me dar uma resposta bonita daquilo que ele acha, inclusive porque esse profissional, esse cliente, é muito inteligente e ele tem sacadas interessantíssimas. Mas principalmente para ele mergulhar no significado do que estava acontecendo com ele. O que é que repercutiu daquilo ali para ele perceber como ele gostaria que aquilo ali agisse nos outros, agisse em si e gerasse de efeito para o meio. Aí ele está tendo um olhar 360 graus. Aí automaticamente, nas situações seguintes que ele trouxe, ele relatou, poxa, eu comecei a perceber, eu comecei a sentir, Luciana, a situação diferente,
mas isso porque ele transformou justamente tudo aquilo que eram algumas evidências ou julgamentos que estavam acontecendo na sua intuição, na sua percepção e no seu autoconhecimento. Então, quando a gente fala, se não me engano foi André que comentou essa frase, quando a gente fala que é como se a gente tocasse o dedo de Deus, né, André? Foi a frase que você usou, só para falar certinho. Isso mesmo, o dedo de Deus. O dedo de Deus, quando a gente verdade, toca... é o ponto de Deus, né? O ponto de Deus, obrigada. O ponto de Deus é porque ele dá um estalo na pessoa. Tanto que é muito comum quando a gente está no processo de coach com o cliente e ele chega a esse nível de percepção, de autopercepção, ele fala assim, poxa, me deu um estalo. Nossa, parece que ficou mais claro para mim. Tá passando um filme na minha cabeça. E muitas pessoas podem julgar indevidamente um processo de coach por não conhecê-lo plenamente. Então, a gente recomenda sempre, estudem, se aperfeiçoem, conheçam outras técnicas, outras formas e se debrucem por conteúdos atuais como esse que a gente está fazendo, trazendo da inteligência espiritual, porque ele leva um aperfeiçoamento contínuo do profissional, mas também traz um benefício a longo prazo para o cliente. E para eu encerrar aqui, para poder passar a palavra para a Andréa, por causa do nosso tempo aqui, eu queria terminar com uma frase do Marcos Fabosi, que eu achei muito interessante quando eu estava estudando o material no nosso grupo. Inteligência espiritual é a capacidade de pensar, sentir e agir crendo que existe algo ou alguém além do intangível, além do material, que traz consciência, significado e equilíbrio para o papel das pessoas, independente do trabalho, independente da família, independente da sociedade. Tudo é integrado. E o resultado que você traz para si termina permeando e entusiasmando, como o Rosa falou, para todos ao redor. Andréa, passa a palavra para você. Obrigada, Lu. Bom, gente, estamos chegando ao final da nossa live, né? Eu acho que assim, tudo que nós trouxemos aqui nós realmente tivemos que aprofundar, porque assim, você começa a se aprofundar nesse universo da inteligência espiritual, realmente tem vários escritores, vários autores, né, que vai levando e você fala, meu Deus, qual é o caminho que a gente segue, né? Mas a riqueza, né, que tanto a Luciana como o Roger trouxeram, né, nesse conhecimento, realmente fez muita diferença para esse nosso processo. E trouxe uma bagagem aí bastante interessante. E nós não podemos esquecer a própria dinâmica do ser humano, né? E por isso que é tão importante essa fala que a Luciana trouxe, né? Da gente se reciclar o tempo todo, da gente estar aberto para novos conceitos, novos entendimentos, porque agora a mudança do ser humano está estratosférica, né? Ela é muito rápida. A dinâmica de vida está muito diferente, muito rápida, né? E acho que a gente tem que estar acompanhando o tempo todo essas mudanças, né? Não sei se temos mais alguma pergunta, algum comentário. A pergunta seria ótimo, né? Alguém tem alguma pergunta? Gostaria de colocar aqui na parte de comentários. Ou citar alguma situação também que queira compartilhar conosco. Oi, Clarice. Lá, boa Clarice. noite. Oi, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, Clarice? Pensando desde o começo, né? E pensando por que inteligência espiritual, e tem uma alusão direta meio que a Deus, né? Isso pode não ser palatável para muita gente. Para mim, particularmente, não é. Eu trabalho muito esse tema de valores, de propósito, o que é que você faz no universo, qual é o seu propósito de vida. Toda vez que eu tenho um cliente que vai trabalhar a questão de carreira, qual é o seguinte passo, né? Às vezes eu tenho clientes que dizem, não, agora eu quero ter esse cargo, esse cargo. Calma, não quero saber de cargos. Eu quero saber o que é que vai te fazer feliz. O que é que você gosta de fazer? Qual é o teu propósito? Então eu gosto muito, inclusive, de usar as âncoras de carreira de Shen, coisas assim, para as pessoas terem um pensamento mais amplo, né? E eu fiquei pensando, por que falar inteligência espiritual? Eu acho que o que vocês estão se referindo na minha leitura é mais assim um propósito mais amplo, né? Qual é o propósito de vida? Eu acho Qual que é o propósito de vida? Isso, eu acho que o termo inteligência espiritual vai gerar algumas alergias
e mal interpretação e que vai talvez tentar associar isso com religiões, sabe? Enfim, era esse meu comentário. Gostaria de escutar o que vocês têm a dizer sobre isso. Clarice, você está certa, tá? Assim, realmente, e por isso que a gente quis trazer a inteligência espiritual mesmo para uma provocação, né? Porque quando a gente se colocou dentro desse grupo, e aí o Roger e a Luciana vai trazer também, a gente entendeu que era um super desafio, porque a gente falou, gente, quando a gente for começar a falar desse tema, todo mundo fala assim, mas peraí, é desenvolver o quê? É desenvolver uma religiosidade? É escolher qualquer coisa para eu seguir? Não, porque a gente acredita muito na alma, né? E é como se fosse uma conversa interna diferenciada, né? Então, quando você consegue se internalizar e se bater esse papo, entender algumas questões que às vezes até você acha que não estão na sua mão, né? Mas elas acontecem, é por isso que a gente trouxe isso, é o algo a mais, né? E que extrapola um pouco essa questão só da relação humana. É como se você se conectasse com um outro lado seu, né? Que é a questão, gente, aí vem muito, até concordo com você, vem da crença, mas acho que todo mundo entende que a gente tem uma alma, tem um espírito, tem um corpo, né? Não. Então, não. Às vezes não, é isso que eu tô falando. Às vezes a pessoa vai muito daquilo que ela acredita, né? Então, assim, por isso que é essa conexão, mas a gente trouxe isso para uma reflexão. Quando se fala de corpo e alma, já tem uma dualidade aí. Sim. Eu acredito que nós somos uma energia, uma inteligência, que passamos por diferentes formas. Nesse momento estamos nos manifestando de uma forma física, eu como mulher, você também. Mas que às vezes alguns chamam de espírito, outros chamam de alma, alguns chamam de energia. Até mesmo porque quando a gente está nesse processo, a gente tem muito que respeitar o que o cliente está trazendo, né? Então, tem clientes que vão trazer uma religiosidade muito profunda e nesse processo envolver com o seu autoconhecimento. Vai ter outros clientes que vão trazer uma leitura mais direta, sem uma religiosidade envolvida. E vai ter outras pessoas que não vai ter nenhuma religiosidade nomeada, mas que vai entender como alma, como espírito, ou como energia, ou como algo que está ali. Antes de finalizar, gente, que está faltando 3 minutinhos, a Janaína pediu aqui, Roger, para você responder uma pergunta dela. Ela mandou, aí eu voltei aqui, que na hora estava passando os comentários rápidos e a gente não viu. Roger, como promover o desenvolvimento da inteligência espiritual com o desafio dos tabus relacionados ao termo espiritual? Eu acho que já junto com a pergunta tem essa questão que foi colocada aqui também. A gente precisa só entender uma coisa, a questão da religiosidade é uma questão de escolha. Então, a pessoa escolhe no que ela vai acreditar, ela escolhe ter uma crença e que pressupõe ter fé. E a questão da espiritualidade, dentro da questão filosófica, que foi o que nós trouxemos aqui, que é o que a gente busca, e por isso eu trouxe aqueles níveis de aprendizagem do Gregory, porque ali a gente está falando de inconsciente, de como que é o comportamento e como que é o funcionamento das pessoas. Então, se refere não à questão religiosa, se refere à questão contemplativa, no qual a gente alcança ou busca o conhecimento verdadeiro. Bom, isso pode funcionar e deve funcionar em qualquer contexto. Quando as pessoas se apresentam num processo de coaching, geralmente elas trazem a base da pirâmide dos níveis lógicos. Elas estão falando de ambiente ou de comportamento. Eu não consigo tal coisa em tal lugar, eu não consigo juntar dinheiro, eu não consigo ter foco, eu não consigo... Sabe? E o que nós precisamos fazer? Elevar, que é o que a Luciana falou, essa discussão, porque a gente só consegue resolver um estágio dos níveis de aprendizagem se nós trabalharmos num estágio acima, e não no mesmo estágio que a pessoa trouxe. Eu, se eu não me engano, acho que era Freud que dizia alguma coisa parecida, né? A gente não consegue resolver um problema no mesmo nível que ele foi criado. Então é isso. Então, se eu vou trabalhar um problema de comportamento, eu tenho que entender que esse comportamento é gerado por estados, que são gerados por crenças. Essas crenças são sustentadas num conjunto de valores e princípios que formam a identidade, ou seja, tu
tu é quem tu é porque tu tem determinados valores, e tu acredita no que tu acredita porque aqueles valores dão sustentação para essas crenças. Atrás disso tem o espírito. A que grupo eu pertenço? Então, a questão espiritual que eu vejo é nesse sentido, não no sentido religioso, que pressupõe uma escolha em que eu vou acreditar. E a questão do espiritual é uma questão que, pelo menos, dentro desse processo, e aí nós vamos ter nós vamos ter psicologia estudando inteligência espiritual, nós podemos ter neurociência, ou seja, quais são as áreas do cérebro que estão ativadas quando eu estou tentando me conectar ou fazendo alguma prática espiritual, como uma meditação, Bom, cada um na sua vertente. Mas aqui eu acho que dentro do processo do coaching, eu acho que faz muito sentido isso. É a própria busca do sentido, é a própria busca do que é verdadeiro para a pessoa e para a empresa ou para quem deseja desenvolvê-lo. Eu acho que é isso. Não sei se eu respondi a pergunta, Luciana, mas respondeu sim. Por aí. Obrigada, Roger. Respondeu. E se mais alguém tiver perguntas, gente, pode estar enviando, seja para a própria SF, pode enviar para a gente, para a Andréa, para o Roger, para mim. A gente está com os arrobas na publicação. Aqui é um trabalho de estudo da ICF, onde ela nos proporcionou um espaço, ela abriu esse espaço para a gente entrar um pouco mais a fundo, mas também é um processo que ainda está sendo avaliado e estudado no mundo todo. Então, tem várias publicações em várias línguas, e eu tenho certeza que isso ainda vai se aprofundar mais do que essa live que a gente está aqui. Aqui é só o caminho para poder a gente estar cada vez mais, não só olhando o ser humano como um todo, mas também apoiando os nossos clientes no processo de desenvolvimento. E essa rolou live spoiler aí, hein? Rolou. A live vai ficar disponível. É spoiler que diz hoje, é isso? É spoiler, né? E essa live vai ficar disponível, gente, no YouTube, tá? Para depois, se vocês quiserem repassar para alguém, vai ficar dentro do próprio site da ICF, tá? Da plataforma da ICF. Tem como eu partilhar um vídeo curtinho com o grupo que está aqui? Pode sim, agora pode cair a qualquer momento, porque falta 30 segundos para derrubar a live. Eu mando por e-mail ou mando pelo WhatsApp para esse grupo, como é que eu faço? Sim, onde eu mando? Você pode mandar como um direct daqui do Instagram, que aí a gente recompartilha. Perfeito. Gente, eu vou passar a palavra para a Andréa, para ela estar encerrando a live. Muito obrigada a todas aqui. A gente teve uma média de quase 30 pessoas aí simultâneas. Está dizendo que aproximadamente aí 200 pessoas devem ter entrado e acessado a nossa live. Isso é um número muito bom, em uma plena segunda-feira, 7 horas da noite. Então, muito obrigada a todos. Quem não pôde assistir toda, depois assiste aqui pelo próprio Instagram, pelo YouTube. E quem puder também estar compartilhando com outros colegas ou clientes também que queiram conhecer um pouco sobre o tema, é muito bacana. A gente disseminar conhecimento ajuda a todos. Andréa. Então, só dar uma boa noite a todos, agradecer novamente a conexão de vocês, né, por estarem aqui nos ouvindo e também nos trazendo suas reflexões, suas perguntas. Ao Roger também, à Luciana, que foi uma jornada muito gostosa, em que nós conseguimos fazer boas trocas, dar boas risadas, e acho que valeu muito. Obrigada à ICF, a própria Ilana, que foi a coordenadora do grupo, que também nos deu a oportunidade de nós podermos fazer toda essa troca juntos. Boa noite, gente. Muito obrigada a todos. Roger, quer falar? Lu? Só uma boa noite, agradecer a oportunidade de estar com vocês, agradecer a ICF e dizer que para mim também valeu muito a pena e vamos continuar nos falando, vamos continuar estudando juntos. Foi um prazer conhecê-las. E também quero lembrar que junto conosco a Tânia, né, participou do nosso grupo, que teve alguns imprevistos e ela não pôde estar aqui conosco hoje justamente por conta desses imprevistos que aconteceram. Mas eu acho que também fica nosso agradecimento a ela aí por ter participado conosco. Por ter estado conosco, é verdade. Exato. Então tá bom, gente. Boa noite. Obrigada. Tchau. Boa noite.